Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe, responsável pela sua geometria aqui no Aulática. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre triângulo retângulo, uma das aulas mais importantes de todo o nosso curso de geometria plana. Então vamos lá. Professor, o que é um triângulo retângulo? Bom, triângulo, nós já sabemos, é uma figura plana fechada de 3 lados. Retângulo é porque ele possui um ângulo reto, possui um ângulo de 90 graus, como está aqui na nossa figura. Perceba, ó, triângulo ABC, e eu coloquei aqui no vértice A o meu ângulo de 90 graus. Os outros 2 ângulos que sobram, eu chamei de alfa e beta. E é importante você perceber que alfa e beta, quando somados, também devem atingir 90 graus. Por quê, professor? Ora, 90 de alfa e beta com esse outro 90, nós chegamos em 180, que é a soma dos ângulos internos de todo o triângulo. Triângulo retângulo é o único triângulo cujos lados recebem nomes. Então toma bastante cuidado. Quais são os nomes dos lados do meu triângulo retângulo? Os 2 lados menores, os lados opostos ao ângulo alfa e ao ângulo beta, serão chamados de cateto. Esse é o nome do lado, apenas cateto. E o maior dos seus lados, que no caso aqui é representado pelo lado que vai de B até C, oposto ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. Então, o triângulo retângulo tem 2 catetos e uma hipotenusa. O que nós faremos nesse nosso primeiro vídeo, nesse exato momento? Nós vamos relacionar os lados desse meu triângulo com os ângulos que sobram, os ângulos agudos alfa e beta. Nós não vamos usar o ângulo de 90. O ângulo de 90 é só para constatar que nós estamos trabalhando em um triângulo retângulo. Vimos que o triângulo é retângulo, podemos trabalhar com o que nós chamamos de razões trigonométricas. Razões trigonométricas são relações que envolverão lados e ângulos de um triângulo retângulo. Razões trigonométricas envolvem lados e ângulos de um triângulo retângulo. Você tem que gravar isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, verificar se o seu triângulo é retângulo. Se o meu triângulo é retângulo, eu tenho um ângulo de 90 e os outros 2 ângulos alfa e beta. Percebam que eu carreguei a figura aqui embaixo. A única coisa que eu fiz é que, ao invés de dar nome aos lados, agora eu representei as suas medidas. Então, minha hipotenusa tem medida Azinho, o meu cateto tem medida Bzinho e o meu outro cateto tem medida Czinho. A ideia desse tópico é relacionar os ângulos alfa e beta com os lados Azinho, Bzinho e Czinho. E como que nós vamos fazer isso? De maneira bem simples. Escolha um dos 2 ângulos, ou o ângulo alfa ou o ângulo beta, fixe o ângulo e comece a trabalhar. Vamos primeiro para o ângulo alfa, que é o nosso ângulo representado pela cor vermelha aqui na nossa figura. Quando nós pensamos no ângulo alfa, nós podemos definir o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente do ângulo alfa. Seno, cosseno e tangente serão calculados em função desses lados do meu triângulo. Como que eu calculo isso? Simples. O que é o seno de um ângulo agudo? É o cateto oposto a esse ângulo. É aqui que eu chamo a sua atenção. O lado chama cateto. Agora, se ele está oposto ou não ao ângulo, depende do ângulo que você pega. É por isso que primeiro você define o ângulo. Eu vou trabalhar com o ângulo alfa. Então, o cateto oposto é aquele que enxerga, é o cateto C. A hipotenusa é única e este outro cateto que está junto do meu ângulo, nós chamaremos de cateto adjacente. Por isso que é importante sempre ressaltar. Os lados chamam cateto, cateto e hipotenusa. Quando eu falo oposto ou adjacente, é em relação a um ângulo. Tome cuidado com isso. Então, o que é o seno do ângulo alfa? É a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Por isso que chama razão trigonométrica, porque eu divido 2 lados, eu faço a razão entre 2 medidas. Nesse caso, cateto oposto por hipotenusa para o ângulo alfa, C sobre A. Cosseno do ângulo alfa é a razão entre cateto adjacente e hipotenusa. Nesse caso, para o ângulo alfa, adjacente é aquele que está junto a ele, concordam comigo? Então ficaremos com B sobre A. Lembrando que a hipotenusa é única. Então, o que você tem que fazer, querido aluno? Fixa um ângulo e define quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. É muito fácil. Finalmente, a tangente de alfa, que é definida como cateto oposto ao alfa dividido pelo cateto adjacente, que no nosso exemplo ficará C sobre B. Quando eu troco o ângulo de alfa para beta, o que eu troco? Eu troco a posição de cateto oposto para adjacente e vice-versa. Por exemplo, para beta, B passa a ser cateto oposto e C cateto adjacente. As definições não mudam. Seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta continuam sendo cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa e cateto oposto por cateto adjacente. O que muda agora é o que é o cateto oposto e o cateto adjacente em relação ao ângulo anterior.
Para o beta, cateto oposto passa a ser B, a hipotenusa é A. Então, seno de beta, B sobre A. Cosseno de beta, cateto adjacente por hipotenusa, C sobre A. E tangente de beta, cateto oposto por cateto adjacente, B sobre C. Essas são as razões trigonométricas. Triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus. Os outros dois lados chamados catetos e um lado chamado hipotenusa. Para trabalhar com razões trigonométricas, defina um ângulo e a partir desse ângulo utilize seno, cosseno e tangente na ordem cohipo, caipo, coca. Basta você lembrar disso. No próximo vídeo daremos continuidade ao estudo de triângulos retângulos. Espero você lá, hein? Um abraço e até mais.